Eu só vou para a missa se for uma missa tridentina. É com muita tristeza que eu vejo alguns comentários de algumas pessoas que dizem ser católica, afirmando que só vai para uma missa se ela for uma missa tridentina, né? É aquela missa do rito antigo, que não é igual, né, a essa missa que nós participamos, que foi instituída, né, pelo Concílio Vaticano II. Então, para essas pessoas, essa missa, que eles chamam de missa nova, ela não são válidas. Ou alguns dizem até assim: se não tiver uma missa tridentina perto, né, se você não conseguir encontrar uma missa tridentina, procure pelo menos, né, uma paróquia que o padre seja um padre diferenciado, né, um padre tradicionalista, um padre que viva ali a tradição. Meus irmãos, o que é que acontece? Essas pessoas, elas são incentivadas por um grupo de pessoas que ficou presa no tempo, né? Ficou lá nos concílios passados, eles não aderiram, eles não aceitaram, né, o Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II, né, e os concílios, eles são feitos quando a igreja está passando por alguma realidade, né? E o Concílio Vaticano II, ele veio em um momento em que o mundo todo estava passando por uma transformação e que a igreja, né, precisava também olhar para essa realidade. Não que a igreja iria acolher as coisas modernas, né, que muitos dizem que o Concílio Vaticano II veio para acolher o modernismo, né, só porque no Concílio Vaticano II foi tratado, né, um dos assuntos a respeito do ecumenismo, a respeito de dialogar, né, com outras religiões, não aceitar aquilo que as outras religiões oferecem, mas dialogar, né? Nós como cristãos, precisamos sim dialogar com todo mundo, até porque nós sabemos em quem nós acreditamos. Porque você está conversando com uma pessoa que não é cristã, que não é católica, isso não significa que você vai aderir à fé daquela pessoa, daquela religião. Então essas pessoas, elas ficaram assim presas, né, nesse conceito de que a igreja, ela não vive mais os ensinamentos que Jesus deixou, né, porque o Concílio Vaticano II veio mudar essa realidade, quando na verdade não é isso, né? Então, infelizmente, tem pessoas que, a partir de algumas pessoas que são influentes, que vêm trazer divisão à igreja, seguem esse tipo de pensamento, e muitos deles nem participam mais da missa, porque nem em todo lugar você vai encontrar, né, uma missa tridentina, né? Não que a missa tridentina ela não seja, né, uma missa válida. É sim uma missa válida, até porque era a missa que se realizava antes do Concílio Vaticano II. Mas nós temos que entender a realidade, né, a qual nós vivemos, e nós não precisamos ficar presos no tempo. E outra coisa, meus irmãos, a santidade nós podemos encontrar, né, através de uma busca a Deus no nosso dia a dia. É do nosso coração que nós encontramos a santidade, não é algo externo. As pessoas ficam se preocupando muito com os papas, com os bispos. Meus irmãos, cada um vai prestar conta a Deus, né? E muitas vezes nós pecamos mais por estar julgando, né, por estar falando mal do Papa, falando mal do bispo, falando mal do padre, coisa que os santos, que têm um grau de santidade muito mais elevada do que esses grupos de pessoas, não fizeram isso. Eu vou estar deixando aqui um exemplo, né, de Santa Catarina de Siena e algumas frases que ela falou a respeito do Papa. Santa Catarina de Siena, ela foi doutora da igreja, mística. Olha só, pessoal, o que ela falou a esse respeito daquilo que nós estamos conversando agora.
ela diz assim, ó, mesmo que o Papa fosse um demônio encarnado, ainda assim eu me submeto a ele, pois ele é o doce Cristo na terra. E olha só, outra frase dela. Devo obedecer ao Papa, pois ele é o vigário de Cristo. Mais uma para vocês, olha só. É necessário obedecer e respeitar o Papa, mesmo que suas ações pessoais possam ser falhas, pois ele é a cabeça visível da igreja, né? Se Santa Catarina ela fosse agir como esses grupos agem, achando o dono da verdade, ela poderia ter, naquele momento, né, ter criado ali uma outra doutrina, ter criado um grupo de seguidores, porque naquele momento também estava acontecendo uma crise na igreja. Tinha 2 papas, né? Então ela corrigiu com amor, ela corrigiu com sabedoria, que é o que falta para nós, meus irmãos. Nós não temos essa força de mudar uma situação. É Deus que muda. É Deus que muda o coração das pessoas. Não é através, né, da rivalidade, não é através de nada disso. É através da oração, é através do amor. Então, eu me dirijo a você, né, que está seguindo esse grupo de pessoas, né, que desprezam a missa, né, porque quando você diz assim, não, eu vou procurar encontrar tal missa porque essa missa ali não é válida, ou porque essa missa ali, ela vale menos, né, do que a outra. Isso é um pensamento errado. Isso é um pensamento errado. Jesus, ele está presente em todas as missas, né? Não é o padre, não é a santidade do padre que vai fazer com que Jesus esteja ali presente na missa, não. Mas é o sacramento, é aquilo que Jesus deixou, é a palavra de Jesus, é o que não muda na doutrina da igreja. E muitas pessoas abandonam, né? E muitas pessoas desprezam a Santa Missa. Talvez, né, bem pertinho da sua casa tem uma missa, mas eu não vou porque eu sigo ali esses conceitos tradicionais, né, e acaba assim perdendo a graça e acaba se afastando, né? Tem grupos aí que nem acreditam mais no Papa, que fala mal do Papa, que diz que é um antipapa, né, e que dizem que a partir do Concílio Vaticano II não existe mais Papa, a sede está vazia. Então, meus irmãos, isso é um perigo para nós. Nós temos que ser humildes e nós temos também que confiar naquilo que Jesus deixou. A igreja passou por momentos muito difíceis e ela passou por esses momentos. E hoje a gente vê essa situação que está acontecendo, né? Por grupo de pessoas que ficam influenciando outras pessoas que infelizmente caem nas lábias dele, tá bom? Então, eu gostaria que você que está me assistindo me siga, compartilhe esse vídeo, né, para que outras pessoas também possam, assim, ter o conhecimento daquilo que é a nossa igreja, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos com Deus.